Um dos grandes mercados que utilizam IA no dia a dia são os bancos. Nesse tipo de mercado, a IA pode aparecer de diversas maneiras, como por exemplo na avaliação de risco de crédito, que é quando a gente tem um modelo que avalia o potencial de inadimplência e a partir disso oferece ou não crédito para o cliente. Tem também modelos de IA que fazem a classificação de clientes em potencial. Então, ele tem uma lista de clientes e a partir daquela lista ele avalia qual de fato é um cliente potencial. Então, para demonstrar isso, eu justamente estou pegando agora esse vídeo para fazer uma classificação de cliente potencial. Então, eu vou avaliar uma base de dados com um perfil de diversos clientes que receberam ligações de banco. E nessas ligações, cada um desses clientes foi ofertado produtos financeiros, como por exemplo um CDB. Sendo assim, além das informações do perfil dos clientes na base de dados, a gente também tem as informações da resposta que o cliente deu, ou seja, se ele aceitou ou não aquele produto financeiro. Antes de inicializar qualquer tipo de análise, é muito importante você entender qual que é o tipo de problema que você tem, o que você quer resolver e se você possui uma variável alvo na sua base. Isso é muito importante justamente porque vai ditar qual que é o melhor modelo para o seu tipo de problema. Então, como que eu determino se eu tenho uma variável alvo ou não? A variável alvo é aquilo que você quer atingir. Então, por exemplo, imagine que eu estou tentando entender uma base em que eu quero identificar um cliente que comprou algo ou não, ou seja, um cliente em potencial. Se na minha base eu já tenho essa informação, então eu tenho a variável alvo, ou seja, faz sentido eu usar modelos de aprendizado supervisionado. Já os modelos de aprendizado não supervisionados, eles não têm essa informação. Então, são muitos casos em que eu já tenho uma base de clientes, mas eu não sei se ele aceitou ou não o meu produto. E isso pode muito acontecer para problemas recentes. Imagina que agora você não tem uma base de dados antiga que consiga te fornecer essa informação. Então você não consegue trabalhar com modelos de aprendizado supervisionado. Você vai trabalhar com modelos de aprendizado não supervisionado. Essa é a maior diferença entre eles. E uma coisa que a gente consegue identificar pela imagem aqui, que o modelo de aprendizado supervisionado ele consegue obter essa variável target comparando com a variável real. Então imagina que você cria um modelo, ele vai descobrir se aquele cliente aceitou ou não o seu produto. Aí ele vai comparar o que ele usou para previsão com o que realmente aconteceu, para verificar se o seu modelo está calibrado. Agora, o não supervisionado, ele já é um pouco diferente. Inclusive, você consegue ver na imagem que a gente está tratando aqui de uma questão de agrupamento. A gente está agrupando os clientes que são parecidos, por exemplo, e aí formando grupos. Essa questão de formação de grupos é um modelo conhecido geralmente como clusterização, que também é muito útil para essa questão de aprendizado não supervisionado. Uma outra questão muito importante a ser avaliada é sobre as variáveis que a gente está trabalhando. Então, cada tipo de modelo vai ter uma variável na qual ele trabalha. Então, um modelo que trabalha com variáveis quantitativas, um modelo que trabalha com variáveis qualitativas. Sendo assim, dependendo da variável que a gente está trabalhando, a gente vai ter que fazer uma conversão ou utilização de um outro modelo. Então, vamos lá. Variáveis quantitativas são variáveis numéricas. Saldo bancário, renda. Isso são variáveis que têm um número por trás. E aí as variáveis qualitativas são variáveis categóricas, que são as variáveis que representam um status, um tipo, por exemplo, o tipo eletrônico, tipo de produto no caso, eletrônico. Então, isso é um exemplo de uma variável categórica ou qualitativa. As variáveis de status, por exemplo, são muito comuns no sentido que são variáveis binárias, por exemplo, aceitou ou negou, sim ou não. Isso é uma variável de status e que também entra como variáveis qualitativas. Então, se a gente for passar isso para um modelo que só trabalha com variáveis quantitativas, a gente tem que fazer uma conversão para que ele entenda esse tipo de variável. Agora entrando um pouco mais na explicação na prática, né, de como realmente o nosso projeto funciona, inclusive de como ele também pode funcionar para vocês,
uma forma de estudo, de entendimento também de IA, né? Como que ela na prática funciona. Bom, aqui eu já vou mostrar para vocês que o projeto foi feito em Colab, né? Que é uma plataforma muito boa para isso, para apresentação de vídeo, justamente porque ela já vem pré-configurada. Então, muita coisa aqui que eu precisaria estar fazendo se eu utilizasse uma ideia como o Visual Studio Code, eu não vou precisar fazer aqui. Então, ela é muito boa para isso, tá? E, basicamente, acho que a primeira parte aqui é entender também o que que a gente está trabalhando, né? E de onde vieram os dados, né? Primeiramente, a gente está trabalhando aqui com um problema em que a gente tem uma lista de clientes com as suas características e também com a informação se ele aceitou ou não uma proposta de um produto financeiro. No caso, pode ser um CDB, por exemplo. E essa base foi obtida através de ligações. Então, os funcionários do banco ligaram para os seus clientes em potencial, oferecendo esses produtos, tá? A gente vai entender também agora o perfil do cliente, para ver se faz sentido ou não ligar para ele e quais seriam os clientes com maior potencial para a gente. Isso, por exemplo, evitaria o banco ter que ficar ligando para um monte de gente, aumentaria a eficiência e até menor necessidade de muita gente alocada para esse tipo de atividade, né? Tendo mais disponibilidade para outras atividades. Bom, a base ela veio praticamente toda do Kaggle aqui. Essa é uma plataforma maravilhosa para quem quer mexer com a parte de ciência de dados, justamente porque as pessoas da comunidade publicam projetos completos de ciência de dados, inclusive a base. Então aqui você pode acompanhar qual foi o projeto que a gente se baseou, tá? E a base de dados aqui fica em input, ó. Então você consegue pesquisar aqui em search vários outros projetos de diferentes ramos e consegue também baixar a base. E seguindo aqui o passo a passo, vocês também conseguem simular esse projeto. Só que assim, qual que é o ponto? A ideia de refazer esse projeto é que o projeto, não sei se dá para ver aqui, ele foi feito há 7 anos atrás. Então, como o código é congelado aqui, muita coisa de 7 anos atrás já não funciona mais para os dias atuais no Python, né? Porque tem atualização de biblioteca, a gente começa a trabalhar de outra maneira também. Então, o que que eu fiz? Eu atualizei todo o código, fiz toda a configuração das bibliotecas, tudo certinho, para que a gente consiga ter resultados parecidos e também uma visão diferente. Então, adicionei bastante coisa e também mudei vários gráficos, inclusive traduzi todos eles. Então, a ideia aqui é que eu mostre para vocês os pontos importantes dessa análise e o que que a gente consegue tirar de importante aqui. Então, sem ficar entrando muito na análise, entrando muito nos resultados, eu vou mostrar o que é importante de fato, que é como a gente chega lá e o que a gente consegue trazer de engrandecedor para isso. Porque, independente da base que a gente vai acessar, a gente vai também tirar informações diferentes. Só que a base da teoria de como estruturar uma análise, como a gente chegar nesses resultados, é muito parecida. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho no começo toda a parte da análise, tudo que foi analisado. Então, indo para análise mensal, por exemplo. Se você olhar aqui, ó, tem análise de zona de sucesso, zona crítica. Na zona crítica aqui a gente consegue ver que maio, junho, julho e agosto foram meses que a gente teve um péssimo desempenho em questão de ligações e uma concentração muito grande de ligações. Então, se eu fosse, por exemplo, um analista aqui, eu já ia falar, ó, talvez esse mês não faz tanto sentido porque tem pouca aceitação e um grande esforço é para que consiga essa aceitação. Só que tudo isso aqui vocês conseguem ver abaixo nos gráficos. Então eu não vou me preocupar tanto com essa parte. Eu vou me preocupar mais com os insights que a gente consegue tirar daqui, com o que realmente importa. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, por exemplo, nessa parte do meio aqui são os meses de maio até agosto, que eu mencionei. A gente tem em vermelho a taxa de reprovação, em verde a de aprovação. Então pode ver que a taxa de reprovação é muito alta nesses meses e a concentração é muito grande de ligações. Então não faz tanto sentido esses meses, sendo que outros meses aqui, ó, por exemplo, no mês 3 por exemplo, a gente tem um desempenho muito bom com baixíssima taxa de reprovação. Então seria um mês interessante para a gente analisar também. Só que, e assim, ressaltar uma coisa que é muito importante aqui, é que a análise sempre é importante antes de começar a realmente trabalhar com modelo.
porque ela vai te direcionar também e você entender um pouco do que você está trabalhando e de onde você pode chegar. Uma coisa que é muito importante citar no Python é como que ele faz para a questão da alocação da memória, né? E alocação dos dados também. Então, o Python ele funciona como se fosse um ponteiro. Então, imagina que você fez um read CSV. Você está lendo um CSV, que no caso meu está aqui, e aí você transfere para uma variável, né? O CSV em si, ele não está na variável. Ele está na memória. E a variável está apontando para essa memória. Então, se eu criar duas variáveis, por exemplo, um df2 apontando para essa mesma localização, ou com esse mesmo read, eles vão ser iguais. Tanto o df quanto o df2 vai ser igual os valores. Só que se eu fizer uma alteração no df2, ele vai implicar uma alteração no df principal. Por quê? Porque eles estão apontando para os mesmos dados. Então, por exemplo, em outras linguagens de programação, você trabalha com as informações separadas. Então, se você, por exemplo, falar A igual a 2, por exemplo, ou melhor, df2 igual a 2, por exemplo, você não vai alterar os dados da base. Agora, se você fizer isso em Python, você vai alterar. Então, tudo que você alterar em um, você implica na alteração no outro df, porque eles estão apontando para a mesma região da memória. Tá? E, por exemplo, se eu quiser trabalhar diferente, eu quiser trabalhar com duas variáveis que não são interdependentes, então que elas são realmente separadas. Tem um comando em Python que é o .copy. Então, quando você bota ponto .copy nele, por exemplo, se eu criar aqui um df2, um df2 igual a df.copy, eu vou obter o df2. Inclusive, se eu botar o df2 aqui, ele vai ser igual ao meu df primeiro aqui, tá? É a mesma estrutura, tá? Então, tanto o df2 quanto o df1, eles são iguais, tá? Duas bases separadas. Então, isso aqui é muito importante para quando você estiver trabalhando, porque se você alterar o df2 aqui, você vai implicar em alterar o df1, porque eles estão apontando para a mesma região da memória. Uma outra questão muito importante aqui, para qualquer análise, é a tabela de correlação de Pearson. A tabela de correlação de Pearson, ela vai nos informar qual que é a relação entre duas variáveis. Isso aqui é muito importante antes de qualquer análise, porque ela vai ajudar a gente a também entender se existe alguma correlação gritante no nosso banco de dados. Então, por exemplo, a gente olha para nossas variáveis e verifica, tá positivo? Então a gente tem uma correlação positiva, ou seja, é diretamente proporcional. Quanto mais próximo de 1, maior é a relação, e quanto mais próximo de 0, menor a relação. E aí a relação negativa, ou seja, quando ela está mais próximo de -1, maior é a correlação inversamente proporcional. Isso é uma coisa muito importante para a gente conseguir identificar se tem alguma variável que afeta mais ou está mais correlacionada com a nossa variável de interesse. Tá? Que no caso aqui é uma variável para descobrir se o cliente aceitou ou não aquele CDB. Uma coisa aqui que é também muito importante em qualquer análise é a questão de separação entre os valores de treinamento e os valores de teste. Então, você vai ter uma base que você vai utilizar para treinar, uma parte da base você separa para treinar e outra parte você separa para testar ela. Justamente porque você não vai treinar o seu modelo para as coisas que você vai usar como validação. Então, você separa isso, treino e teste. Então, vamos supor que eu tenho uma base geral que tenha 80% de pessoas X e 20% de pessoas Y. Quando eu separar treino e teste, eu tenho que manter a mesma proporção entre treino e teste. Então, quando eu separar o treino também vai ter que ter 80% da pessoa X e 20% da pessoa Y. O teste também, a mesma coisa. Porque aí você não tem um viés de seleção, que é quando você seleciona um treino muito diferente do seu teste. Então imagina, eu pego 100% do meu treino, vai ser do tipo X. Se você pegou 100% do tipo X, obviamente você não vai estar preparado quando você encontrar o tipo Y, que vai estar na sua base de teste. Então o seu treino vai ficar muito diferente do seu teste. Tá? Então é muito importante manter esse equilíbrio entre treino e teste. Quando a gente tem um modelo pronto, a gente vai verificar qual que é o desempenho daquele modelo para o meu treino e verificar aquele desempenho para o meu teste.
Porque pode ser que a gente sofra tanto overfitting quanto underfitting, né? Que é a questão de overfitting para quando o meu modelo decorou, né? Então ele está extremamente especializado, mas no sentido que ele não consegue generalizar. Ou seja, ele decorou a resposta da prova, mas se mudar um pouquinho a prova, ele não vai saber como prever a situação. E isso não é um caso muito legal pra gente. Que é inclusive um caso que eu consegui identificar aqui, ó. Se vocês olharem, árvore de decisão e Random Forest, a gente teve 100% de acerto e 99%. Isso aqui não faz sentido, porque se ele acertou 100% aqui, numa base grande, quer dizer que ele provavelmente decorou os nossos valores. Então, como que eu faço aqui? Vou verificar agora ele no teste, para ver se ele de fato chegou numa pontuação boa. Mas provavelmente aqui eu já consigo identificar que teve um overfitting, tá? O underfitting é, na verdade, quando ele não consegue acertar nada. Ele basicamente está chutando tudo. Então, ele tem um baixíssimo nível de acerto. Então, ele não vai conseguir prever nada. Também é um outro problema que a gente pode ter, tá? Quando a gente tem muitos dados que não conversam uns com os outros, né? Base de dados pequenas também pode acontecer algo desse tipo. Enfim. Aí aqui, o que eu fiz já? Eu já peguei e olhei para o nosso teste. Então, no nosso teste aqui, a gente consegue verificar aqui embaixo que, por exemplo, o modelo de árvore de decisão que teve 100% de acerto no nosso treino, no nosso teste, ele já desceu para 72%. Ou seja, de fato aqui eu já consegui identificar que ele não é um bom modelo, porque ele decorou o meu treino e não foi capaz de replicar isso no meu teste. Então isso aqui é muito importante identificar, porque pode acontecer isso ao longo dos modelos que você vai usando. Ao contrário disso, se a gente olhar aqui o Gradient Boosting, a gente consegue verificar que esse modelo foi muito bom, tanto no teste quanto no treino. Aqui no treino ele teve 82%, e no teste ele teve mais de 80%, quase 81%. Então ele foi muito bom. Aqui a gente já tem um indício de que o melhor modelo é esse aqui. Mas a gente vai continuar fazendo vários outros testes para verificar isso. Uma outra ferramenta que também nos auxilia nas análises é a matriz de confusão. Nessa matriz aqui, a gente seleciona um modelo específico e avalia o desempenho dele. Então, aqui eu estou trabalhando com Gradient Boosting, justamente porque na minha análise específica, ele foi melhor tanto no treino quanto no teste em relação a outros modelos. Então, qual é a informação que eles nos traz aqui? Em azul, a gente tem a informação que o modelo acertou aqui embaixo e aqui em cima. Em branco, o que o modelo errou. Então, a gente tem dois tipos de acertos e dois tipos de erros. Os acertos são em relação ao que o modelo classificou como sim e o que o modelo classificou como não. Só que ele pode errar tanto no sim quanto no não. Por exemplo, se ele fala que um cliente específico ele aceitou a proposta, mas na verdade ele negou. Isso é um erro. Ou pode ser o contrário, ele fala que o cliente negou, mas na verdade ele acertou. E esse é um outro tipo de problema também, de erro. Então aqui a gente tem esses dois erros em branco e os dois acertos aqui em azul. A partir desse gráfico a gente consegue tirar duas informações muito importantes, que é a precisão e o recall. Tanto um quanto o outro têm o seu devido valor. Então vamos analisar pelo gráfico aqui como que a gente consegue entender o que cada um corresponde. Então, nesse eixo aqui, a gente está falando da precisão. E nesse eixo aqui, a gente está falando do recall. Qual que é a diferença prática dos dois? Aqui, na precisão, a gente avalia o que o modelo realmente falou que o cliente aceitou e quantos que ele acertou disso. Então, aí a gente tem esse valor aqui, 79%. Agora, quando a gente está avaliando o recall, ele olha para esse eixo horizontal aqui. Então, ele vê quantos o modelo acertou e quantos ele deixou de acertar, porque ele falou que o cliente ia dizer não e o cliente falou sim. Então, a gente teve 80%. Aqui é algo importante que a gente tem um equilíbrio, tanto no recall quanto na precisão. Justamente porque ele vai nos trazer informações diferentes. Por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenho uma precisão alta e um recall baixo. Quer dizer então que, por exemplo, o nosso modelo praticamente acerta tudo. Só que ele falou poucas vezes que a gente acertou, porque o nosso recall é baixo. Justamente ele deixou de falar que muita gente aceitou
e errou menos. Só que isso é ruim para o nosso negócio. Imagina, no meu caso aqui, eu estou trabalhando com uma quantidade de ligações para o cliente. Imagina só, ele deixou de ligar para muito cliente que ia aceitar a nossa proposta. Então, ele teve uma alta precisão, mas um baixo recall. O contrário também é ruim, quando a gente tem um recall alto, mas uma baixa precisão. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um recall altíssimo, ou seja, a gente não deixou nenhum passar. Todos a gente colocou como sim. Ou seja, a gente não fez avaliação nenhuma, porque o número de ligações vai ser a mesma. A gente vai ligar para a mesma quantidade de clientes que a gente ia ligar antes. A diferença é que agora a gente colocou para ligar para todo mundo. Quando o recall é baixo, é, quando o recall é alto, significa então que a gente deixou de. E o contrário, quando nós temos um recall alto e uma precisão baixa, também é ruim, justamente porque no recall a gente olha para quantos a gente deixou de ligar. E vamos supor que a gente ligou para todo mundo, certo? Então a gente teve um recall muito alto, a gente foi muito bem no recall. Só que a precisão foi baixíssima, porque a gente ligou para todo mundo e teve muita gente que negou. Então, o modelo, tanto na questão do recall e da precisão, tem que estar equilibrado, porque senão a gente tem um modelo que não vai conseguir realmente melhorar o dia a dia do nosso trabalho. Uma outra ferramenta que também nos ajuda nas análises é a curva de ROC. Então, ela é um pouco diferente da precisão, justamente porque ela dá uma outra visão. A precisão informa qual que foi o desempenho do modelo naquela base específica. Agora, a curva de ROC, ela tem uma visão geral do desempenho do modelo, demonstrando as expectativas a partir de uma conta diária. Então, ele pega toda essa área abaixo da curva que forma aqui. No caso meu, foi 87%. É a expectativa de acerto do nosso modelo até para outras bases, tá? Só que ela só tem um problema. Ela não tem um bom desempenho para bases muito desequilibradas. Ou seja, quando a gente tem uma distribuição ruim dos dados, em que a gente pegou só um lado, em que os clientes negaram muito o nosso produto ou que eles aceitaram muito o nosso produto. Por fim, uma outra coisa que a gente pode utilizar nas nossas análises é os Assemble Models, que a gente junta um ou mais modelos para que eles em conjunto consigam decidir o nosso sistema. Então não vai ser um modelo só que vai fazer isso. Cada modelo vai ter um peso e esse modelo vai contribuir de alguma forma para a decisão final. No nosso caso aqui, nem os Assemble Models tiveram um desempenho tão bom quanto o Gradient Boosting. No caso, o Gradient Boosting deu mais de 80% e o Assemble Model teve um valor de 77%, um pouco abaixo do Gradient Boosting. Então não vale a pena para o nosso modelo aqui utilizar Assemble Models. Então a gente vai usar só o Gradient Boost. Após toda essa análise, por mais que o decorrer de todo o processo seja muito longo, eu acho que no final o que realmente importa para a gente aqui são as saídas, o que a gente realmente consegue mudar no dia a dia das pessoas e consegue agregar para o nosso time. Então a gente, a partir dessa análise, conseguiu tirar várias saídas e também entender como funciona de fato o nosso cliente, como que a gente pode melhorar o nosso negócio para também ter um processo mais eficiente. Isso aqui é uma simulação de um banco, mas pode ser simulação de muitas outras coisas, coisas que são muito mais sérias do que isso. Para fins de curiosidade, eu não sei se todo mundo notou, só que em alguns momentos o modelo deu valor de precisão, valor de acurácia diferente, sendo que era o mesmo modelo. E assim, eu queria que vocês pensassem, por que que isso acontece? Por que que isso pode acontecer? Isso aí é uma coisa que eu deixo para os comentários e se tiver alguma resposta correta, eu confirmo isso para vocês.